Oi, tudo bem? Vamos lá? Deixa eu me apresentar, né? Eu sou Débora Teixeira, também me chamam de Deb de Oxum. E eu tô aqui conversando com vocês e lendo um livro que fala sobre como a gente pode curar nosso coração. É esse livro aqui. E por que eu escolhi esse livro para ler com vocês? Porque eu faço atendimento com médico, com pessoas que estão passando por um momento difícil de sofrimento, de término, de luto. E muitas das vezes a pessoa ela olha para esse momento como se ele fosse interminável. E ela vai acreditando nisso e vai alimentando para que de fato isso seja uma verdade. E cabe a mim, né, naquele momento onde ela está buscando ajuda e pedindo socorro, é mostrar que essa dor ela chega ao fim, ela não é contínua, ela não é permanente, ela se transforma. E esse livro traz muito esse olhar, né? Mostra muito esse caminho. E por isso que eu escolhi para a gente dar uma pincelada. Eu não vou ler ele na íntegra com você, mas eu vou trazer pontos que eu acho extremamente importantes para que você vença esse momento e essas aflições que acontecem exatamente nesse período de luto, né? E aí, a primeira parte aqui desse capítulo fala sobre mudando o que pensamos sobre perdas. E aí tem um trecho que eu já tinha sublinhado que fala sobre o quanto doenças físicas e os padrões de pensamentos e questões emocionais são correspondentes a esses momentos de dor. Quando a gente sente sobre o lado emocional, o lado da sensibilidade, o lado do sentir, o nosso corpo físico, ele vai corresponder a esse padrão energético que a gente está vibrando, que a gente está percebendo, sentindo. Nós vamos passar por momentos, talvez, de dores de cabeça, o estômago não vai ficar legal, momentos de ansiedade, picos de ansiedade são muito comuns para as pessoas quando estão vivendo esse momento da perda, do luto, principalmente quando essa perda ela está relacionada a um divórcio, a uma separação e não necessariamente à morte de alguém. Então, assim, essas coisas retratam muito o nosso corpo físico. A gente vai oferecendo ao nosso corpo sinais que as nossas emoções não estão bem. E se a gente não estiver atento, a gente perde o tempo para buscar o tratamento e a gente vai criando outras doenças, inclusive diagnósticos mais severos. Porque a gente percebe isso na ciência, né? A ciência tem já demonstrado claramente que existem alguns tipos de câncer que eles são advindos de um momento emocional, de algo que você nutriu e que se transformou na matéria em um quadro de tumor e tudo mais. Então, assim, é bom que a gente esteja atento a isso. A gente não está falando só de emoção, a gente está falando de um contexto muito mais amplo e que pode chegar em uma condição dessa física. Então, a gente precisa olhar para isso. Aí eu queria ler uns trechos aqui que são trechos que a gente pode analisar um pouquinho para nossa jornada. Diz assim, entre aspas, em minha vida já vivi um amor intenso. O amor que sinto por meu marido mostra claramente que esse sentimento é eterno. Recordo meu amor por ele e meu coração permanece cantando. É poético, é bonito. A gente pode pensar que existem amores que duram, que se tornam eternos. Há pouco tempo eu tive o contato com pessoas amigas que há muitos anos eu não os encontrava e eu soube que os pais desse meu amigo tinham falecido e nós tínhamos um convívio muito próximo. E eu vinha descobrir nesse momento que eles morreram e
seu Nicolau foi primeiro, veio a falecer, e a dona Isa, que é a esposa, faleceu com o coração partido, de saudade. E existe de verdade isso. É fato, é real. Não é comum. Não é comum a gente falar desse amor eterno. Não é comum encontrar essa condição, mas é possível. Então a gente entender que diante de um luto, né, acontecendo através de uma morte, esse luto pode fazer com que essa pessoa tenha sim essa escolha ou não consiga suportar essa dor. Só que não é comum, tá? Não é aquela conversa que você diz assim, eu vou morrer desse amor. Às vezes, essa pessoa que veio a falecer talvez não tivesse nem conseguindo verbalizar a dor que ela estava sentindo, muito menos esperar que aquilo chegasse a esse ponto. Vamos lá. Aí eu tirei essa frase e aqui tem uma outra frase que traz, né, remota a outra situação, que diz assim: estou pronto para amar novamente. Estou disposto a experimentar todas as formas de amor enquanto ainda estou vivo. E aí a gente vê um outro caso, uma outra situação, onde a pessoa entende sobre o luto de uma maneira muito mais liberta. Ela consegue entender que aquela situação chegou ao fim com aquela pessoa, mas ela ainda está viva o suficiente para dar continuidade à sua vida. É um luto? Também é um luto, mas que você não precisa necessariamente morrer por conta dele. E aí diz aqui, espero que você entenda que não devemos dizer essas coisas só quando um ente querido morre. Também podemos dizê-las quando terminamos um relacionamento ou passamos por um divórcio. Vamos ter o cuidado de examinar todas as áreas. E de fato, nós estamos falando de uma situação específica, de uma morte, mas enquanto divórcio, separação, eu continuo viva. A relação que chegou ao fim, a outra pessoa também continua viva. E isso traz a possibilidade do outro também dar continuidade à sua vida e vir a se relacionar. Então, assim, entender que o luto ele acontece, mas acontece de formas diferentes. E quando a gente fala que algo morreu, também morre coisas diferentes. Então, morre um relacionamento. Chega ao fim aquela troca entre duas pessoas. Mas as pessoas estão vivas, elas estão prontas, elas estão aptas, elas estão livres para continuar vivendo, inclusive vivenciando uma nova história de amor. Aí aqui tem um trecho também, achei interessante, que diz o seguinte: todos temos o poder de criar uma realidade nova e mais positiva. Quando você muda a maneira como pensa sobre dor e perda, não para de sentir o sofrimento ou o luto. Só não fica preso a um único sentimento. Quando as pessoas relembram as perdas do passado, muitas vezes dizem se sentir felizes por terem vivido plenamente as emoções. Ficam felizes porque se permitiram chorar todas as lágrimas necessárias pelo fim do relacionamento. Então, vai chegar um momento que essa dor que você está sentindo, ela chegará ao fim. E você não, mas ela chega ao fim. E se você olhar para ela com carinho, respeito, você vai entender que chegar ao fim é começar de forma diferente. Até o próximo.